Muito bem, crianças. Então vamos falar sobre uma das obras de leitura obrigatória da Universidade Federal do Paraná, que é um romance bastante contemporâneo, né? Haja vista que ele é uma publicação de 1988, 89 ali, do nosso autor genial Milton Ratum, que é o Relato de um Certo Oriente. Já de início é sempre bom alertar que é uma obra complexa, é uma obra difícil, dada a dimensão do mosaico de narrativas que se desenvolvem no decorrer do livro. Conforme nós vamos ver, é, é um romance histórico e ele vai então entrar com elementos da história da cidade onde se passa. É, o nosso autor, ele é um autor que se preocupa com mínimos detalhes e isso é genial, nós vamos ver também. E é o que muitas vezes acaba atrapalhando a leitura do aluno, faz com que o aluno fale que não esteja entendendo, quando na verdade não se trata de uma questão de entendimento, e sim uma questão é, de você ter um pouquinho de paciência para perceber o desenvolvimento dessa história que se faz. Deixa eu arrumar a cadeira aqui, vamos ver se eu não deu certo, então tá tudo, vai ficar desse jeito mesmo. É, Muito bem. O Relato de um Certo Oriente ele é o romance de estreia do Milton Ratum, e a história ela se passa em Manaus e traz o primeiro registro de algumas questões que são centrais em seus romances, é, como as relações entre memória e coletividade, é, e a construção da identidade do imigrante. Isso é uma coisa muito importante. O Relatos de um Certo Oriente ele traz toda essa carga da questão do imigrante, né, que vem com a sua cultura. Aí a gente pode fazer uma imensa relação, por exemplo, com a questão é, da monocultura, por exemplo, que o Anthony Giddens em Sociologia vai desenvolver, quando uma cultura menor se enquadra diante de um quadro cultural muito maior. Né? Então a questão da construção da identidade do imigrante é algo muito explorado pelo Milton Ratum. E o relato ele narra a história, é, óbvio, né, de uma família, e os conflitos dos membros dessa família de imigrantes libaneses, que gira em torno da figura da matriarca Emily. É, e aí entra na história. O livro começa quando a sua filha adotiva, uma das narradoras, ela volta a Manaus depois de anos distante. Ela havia ficado numa casa de recuperação. Ela volta a Manaus para pegar e registrar depoimentos de pessoas cujo parentesco ou a intimidade com a família, né, adotiva dela funciona como um índice de inserção social, né? E a narradora, a filha, ela volta a Manaus na noite que antecede a morte trágica. Opa, desculpa, bateu as coisas aqui. Que antecede a morte trágica da matriarca dessa família, que é a Emily, que cai, tenta ir ao telefone, liga. O Raton, ele consegue fazer você se inserir na cena e junto aos personagens. Isso é genial do autor. Por isso que não é que a obra seja difícil, é que é genial demais e a gente fica meio perdido dentro dessa genialidade do Raton. Então, antecede a morte trágica da Emily, e que morre sozinha tentando pedir ajuda pelo telefone. E a memória ela volta-se para dois acontecimentos, né? Essa memória é, mais onde a narradora vai buscar. Primeiro, a morte prematura do irmão da Emily, né? O tio Emile, que na verdade
ele não morre, ele se morre, porque ele se mata, né? Ele se joga no rio. E suicídio esse que comove muito a sociedade como um todo ali da região. E outro personagem que entra na história, que é o alemão Dorner, ele é um fotógrafo que consegue registrar momentos antes dessa situação trágica do suicídio de Emir. E é uma foto que, assim, choca muito pela intensidade da carga emocional que ela carrega, certo? Então também bastante importante a gente frisar esses elementos, né? Então, uma morte bastante prematura e bastante carregada de elementos simbólicos, né? Então, o fato ele remete a algumas testemunhas do passado e a sucessão migratória, né? Elas relatam as origens da família e os acontecimentos que antecedem a vida no Brasil. Então, o fato da Emily ter sido... a Emily, que é católica, e o pai, que é muçulmano. Então a Emily, que vinha de uma congregação religiosa, que havia sido consagrada religiosa. Então essa interação entre o mundo muçulmano e o mundo cristão católico, essa interação é que vai construindo esse grande mosaico que eu falei, né? Um outro ponto bastante importante e bastante traumático da obra é a morte da neta surda-muda de Emily, que na verdade ela não era muda, tá? Surdo-mudo, nem todo surdo é mudo, né? Você deve saber. Porque o livro descreve que ela começa a estabelecer comunicação em determinada parte da história. A Soraya Ângela, que é uma filha bastarda da Samara Délia, que acaba engravidando e gera esse mal-estar familiar, e a criança acaba ficando confinada dentro de casa até certa idade, até o momento em que ela começa a interagir, os membros da família começam a ter certa empatia com a Soraya Ângela. E como você já deve ter percebido, o Milton Ratum gosta de um drama, né? Porque a menina começa a se desenvolver, né? Mesmo dentro dessa base de um cisma dado a Samara Adélia ter engravidado precocemente, esse cisma familiar ele se delineia dentro das tensões morais e religiosas desse núcleo familiar, né, que é católico e ao mesmo tempo muçulmano, com 4 filhos, né, que é a Samara Délia, o Hakim e os 2 inomináveis, que eles eram o capeta, entendeu? O Ratum ele faz questão de não nominar os caras porque eles eram muito filho da mãe, dada a hipocrisia e a moralidade em que eles se apresentam na obra. Então eles não são nomeados, são irmãos gêmeos, que indicam a questão da intolerância, hipocrisia e a imoralidade da família, né? Em torno deles estabelece-se uma comunidade heterogênea, né, que é composta por pessoas ali da terra, como a amiga Indie Conceição, a empregada Anastácia Socorro e estrangeiros como o fotógrafo alemão Dorner, que eu falei, que é o que registra momentos antes do suicídio do tio Emir. Então são essas pessoas que compõem também externamente, vêm compor esse grande mosaico familiar aí que vai se delineando durante a obra. E a apresentação dos acontecimentos ele vai sendo apresentado em forma de diálogo. Então, a narradora, a filha
adotiva de Emily, ela entra em contato com outros narradores, como Hakim, a Edir Conceição, e por vezes dá voz a outros personagens, como o próprio Dorner, né, o que faz o registro do Emir, e por meio do é, Dorner, ela acaba conseguindo fazer entender um pouco mais sobre o marido da Emily, né, o seu pai adotivo, que ela acaba descobrindo algumas questões em relação a ele. Então, basicamente, a narradora, a filha adotiva, ela cobre um século de história familiar, né? Então, isso também, e por isso se torna, muita informação. A pedido do irmão, também adotado por Emily, que mora em Barcelona, a narradora ela toma essas narrativas e esses relatos, né, para que, como num grande mosaico, né, como eu disse, ela consiga construir o passado e a história de uma família que acabou se perdendo, né? E durante esse período, a gente pode acompanhar a chegada dos fundadores da família a Manaus, no final do primeiro ciclo da borracha, a Belle Époque da cidade, né, o que nos remonta à loja de artigos finos, a Parisiense, que é a fonte de sustento da família, e a formação da consolidação da cidade flutuante, como era chamado, né? E aí, finalmente, você chega à praia de Imundícies, presente da narrativa ali nos fins da década de 1980, que apresenta uma cidade totalmente empobrecida, no qual seus antigos protagonistas já não se reconhecem mais. A cidade azedou totalmente, né? O desenvolvimento da narrativa, da obra, ela apresenta muito mais do que a ampliação desse horizonte histórico social, né, com a apresentação da decadência de Manaus, do romance, né, identificando-se com as perspectivas dos personagens da história, né, a narrativa ela acaba por misturar testemunhos e identidade de cada envolvido. O relatório, do jeito que é desenvolvido pela narradora anônima, torna-se trama em que a memória, que é um espaço, e isso é bom a gente frisar, é um espaço de construção de si, certo? É um espaço de construção de si mesmo, surpreende-se com fatos e histórias quase que fantasmagóricos, porque ela não fazia ideia do que estava acontecendo, afinal ela era criança. Nela, e aí você explora esse conflito temporal e geográfico, o deslocamento e o choque cultural que marcam as personagens e somam-se as fatalidades do passado. Afinal de contas, né, aconteceu bastante coisa complicada, né? Então, essas fatalidades desse tempo perdido, né? Então, isso ocorre pela consciência da discrepância entre o público e o privado, inerente à narrativa de Hakim, o tio, né? Que pelo total, o tio Hakim, né? O tio Hakim ele aparece no início do livro e conversa, dada a morte de Emily, e ele vai estabelecendo um diálogo com a narradora que não é nominada, né? Então, essa esfera do público e do privado é inerente à narrativa do tio Hakim, né? Ou pelo total estranhamento ante a vida, como é o caso de Dorner, né? Que não se fez presente como esperaria-se de alguém que vivenciou algo como o que ele vivenciou. Além disso, né, a narradora, ela passa pelo trabalho de invenção de si mesmo, que se submetem os imigrantes no esforço de reconstrução de laços afetivos na cidade. Essa é a grande questão e é uma questão bastante importante de atualidades, porque o imigrante ele tem que se reconstruir, porque ele está dentro de de uma outra esfera cultural, né? Por mais que ainda que haja tolerância com o imigrante, ele precisa se adequar e ao mesmo tempo se reconstruir
com laços afetivos do espaço onde ele tá morando. Então, exemplo disso são a expansividade de Emily, né, que promove, por exemplo, a ascensão da sua empregada, né, da Anastácia Socorro, é, a condição de agregada e não empregada. E pelo polo oposto, o fechamento do pai muçulmano na loja familiar. E aí vale a pena a gente frisar também, depois de certo tempo, depois de uma crise, de um surto, a nossa relatora, a nossa narradora, ela é internada pela sua mãe biológica, com quem Emily tem um certo contato, numa casa de repouso em São Paulo. Casa de repouso você entendeu, né? Tantã. É, cidade em que vive até seu retorno a Manaus. E no final do livro acaba a narradora vagando no casarão, né, que era comandado pela matriarca, buscando o sentido nesse grande mosaico resultante do seu esforço de edição de notas e gravações que ela faz. O que vale a pena a gente destacar aqui também é que o Ratum ele produz uma narrativa comprometida com o espaço e um modo de vida associado à construção subjetiva dos personagens, e social também dos personagens. Pelas vozes, né, que se enredam e lançam luzes umas sobre as outras. O Ratum ele recupera a ação individual e seu lugar numa coletividade na qual essa construção narrativa é a grande metáfora da obra que ele pretende nos apresentar. Como eu disse para vocês no início do vídeo, é uma obra densa, é uma obra bastante densa, mas é uma obra incrível. É uma obra assim que você... Eu tinha um professor que dizia que nós tínhamos o dever moral de ler algumas das grandes obras da literatura mundial. E essa, sem sombra de dúvidas, é uma obra que merece a nossa leitura. Mesmo você que não tenha tido tempo, não conseguiu se programar para lê-la para o vestibular e agora está aqui buscando um outro elemento para você conseguir realizar a prova, em algum momento vale a pena você fazer a leitura da obra na sua integralidade. Como eu sempre digo, caso haja alguma dúvida, necessidade de alguma outra explicação, enfim, o que vocês precisarem, lembrem-se que estou aqui, basta chamar, tá certo? Um forte abraço a vocês, até a próxima.